Bom dia, meu nome é Ronaldo Santiago, sou especialista em economia e eu vou ajudar você a lidar melhor com o seu dinheiro. A maioria das pessoas tem a sensação de que o dinheiro não dá. Tem preocupação com a fatura do cartão de crédito, tem a preocupação em fechar as contas no final do mês. Isso é muito comum. A primeira ideia que a gente tem é de que a gente ganha pouco. Então é por isso que a gente não consegue fazer uma economia, não consegue organizar direito as finanças e está sempre com a sensação de que está faltando dinheiro. Eu não sei se vocês acompanharam, mas há poucos dias apareceu na imprensa mundial um tenista chamado Boris Becker. O Boris Becker decretou falência. O Boris Becker ganhou, ao longo da sua carreira, 50 milhões de euros. Isso é algo como quase 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. O problema não é se você ganha muito ou pouco. O problema é como você gasta o seu dinheiro. A gente tem naturalmente uma tendência de gastar mais quando a gente ganha mais. Isso vale até mesmo para um grande milionário como Boris Becker. A grande questão é, como é que a gente vai fazer para seguir a regra de ouro da economia doméstica? Qual é a regra de ouro? Não gaste mais do que o que você ganha. Essa regra é tão antiga e tão óbvia que acho que até as nossas avós sabiam. Se você tem um orçamento de R$1.000, você tem que gastar menos de R$1.000. Eu vou te dar agora algumas dicas para como a gente seguir a regra de ouro e começar a se adequar ao que a gente pode, consumir o que a gente tem condições. Para que a gente não chegue no final do mês desesperado, jogando despesas do mês seguinte no cartão de crédito e começando a criar uma bola de neve. Nós vamos dividir as despesas em 3 tipos de despesas. As despesas fixas, as despesas variáveis e as despesas inesperadas. Quais são as despesas fixas? Por exemplo, o financiamento do imóvel varia, mas varia muito pouco na maioria das vezes, né? Financiamento do carro, a escola da criança, ou eventualmente o aluguel, se você não tem o seu imóvel ainda, condomínio. Depois tem as despesas variáveis. Você sabe que você vai ter todo mês, mas você não sabe exatamente quanto é. Essa é normalmente a conta que a gente mais pode mexer. Agora, ela é a mais difícil também da gente levantar o valor exato. Por quê? Pode parecer estranho, mas às vezes pequenos valores são os valores que acabam corroendo o teu orçamento. Por quê? Normalmente o aluguel você sabe quanto vai gastar, ou o financiamento do imóvel, o financiamento do carro, são contas grandes que você pensa nelas quando você faz o teu orçamento. Agora, pequenas despesas a gente tende a ignorar. E na verdade a somatória de pequenas despesas, como um lanche à tarde, um cafezinho, ou então você sai e vai para um barzinho fazer um happy hour, esses pequenos valores somados em uma família costumam ser grandes vilões do orçamento. Eu tive um chefe muito inteligente que ele me dizia: se você não controlar os teus gastos, você vai gastar o teu salário com balinha. Ele queria dizer exatamente isso. Essas pequenas despesas vão escapando do teu controle. Você acha que é baixo o valor e não se preocupa com elas. Quando você começa a se preocupar em fazer o teu orçamento, colocar numa planilha
como essa que a gente está fazendo aqui, você começa a ficar assustado o quanto você gasta com pequenas coisas. E no final do mês, junta todas essas pequenas coisas, pode ser aí que esteja a viagem que você não consegue fazer, o carro que você não consegue trocar, o apartamento que você não consegue comprar, ou até mesmo fechar as contas no final do mês. Essas são as despesas variáveis. Algumas linhas dessa conta, despesas variáveis, dependem exclusivamente do seu planejamento. Você quem deve definir quanto você pode e deve gastar no supermercado, ou com lazer, ou com roupas. E a terceira despesa são as inesperadas. A gente vai definir uma quantidade de dinheiro que a gente vai colocar numa conta, prevendo que a gente pode ter despesas inesperadas. Dessa maneira, entendendo como você tem gasto o seu dinheiro, você vai poder fazer um planejamento para que sobre mais dinheiro no final do mês para você realizar os seus sonhos. Até a próxima!